Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Consciente. E hoje nós vamos falar de um tema que é bem importante dentro do nosso processo de autoconhecimento e de despertar o poder pessoal na nossa vida, né? Na nossa vida interior e no reflexo dela dentro do nosso mundo exterior. Então, o tema de hoje a gente vai abordar o seguinte, vai responder, na verdade, a seguinte questão. A sua mente tem te ajudado a se libertar ou te aprisionado mais? Para começar esse tópico, é importante que você entenda a função da mente. Como eu já trouxe em outros podcasts aqui para você, a mente, ela é capaz de criar a sua realidade. Já vem lá dos ensinamentos do Egito Antigo, de Hermes Trismegistus, o grande sábio, que falava o seguinte, dentro das leis que ele criou, que as leis elas regem todos os planos de existência, uma das leis, o primeiro princípio, o princípio do mentalismo, fala que o todo é mente, o universo é mental. Esse princípio significa que tudo o que existe é uma criação mental da fonte, né? A fonte, ela é uma consciência muito expandida e ela rege todos os planos de existência, ela é a criação de todos os planos de existência. Então, tudo que a mente pensa, ela cria instantaneamente. Nós mesmos sendo um desdobramento dessa fonte, claro que muito mais densificado, porque a fonte ela foi se desdobrando, se individualizando até chegar um momento de alma, e essa alma ela pudesse ser o veículo de encarnação para os corpos biológicos experienciarem os mundos, né? Os projetos criados a partir dos engenheiros cósmicos, dos filhos paradisíacos. Então, nós temos dentro de nós uma partícula desse todo, uma partícula dessa fonte. Quando a gente diz que somos criados, né, o homem foi feito à semelhança e imagem de Deus, isso significa que dentro de nós temos esse potencial de criação, assim como o todo, assim como o universo, assim como Deus, assim como a fonte, como você quiser chamar essa consciência, essa inteligência divina. Então, compreendendo como acontece a criação na mente de Deus, começamos a compreender dentro da nossa vida limitada, porque como a gente está num corpo físico, no mundo terreno, onde ele é regido por várias leis que tem uma limitação, a exemplo da lei da gravidade, a gente não pode simplesmente voar e fazer várias outras coisas que consciências mais sutis têm a capacidade, justamente porque estamos sob uma lei e a lei ela é maior do que qualquer outra coisa quando a gente está submetido a ela, né? A lei sempre se prevalece. Então, dentro desse processo, a nossa realidade, dentro desse processo limitado, conseguimos criar a nossa realidade através do nosso campo mental. Tudo que a gente pensa, a gente cria. A diferença é que a fonte ela cria instantaneamente, devido à sua magnitude, devido ao seu gradiente de energia, né? Nós precisamos de um tempo para criar, justamente porque muitas vezes queremos criar uma realidade que é material. E a fonte, ela não é, ela tem uma magnitude muito grande, então ela consegue criar realidades materiais e imateriais o tempo todo. Só que ela precisou se desdobrar, se individualizar a um ponto de criar o que chamamos dessa experiência terrena, que é a alma que vem da fonte, que passou por todos os níveis até conseguir encarnar dentro do seu gradiente de energia muito mais densificado. Então, quando a gente quer criar a matéria, passa por todo um processo que começa nesse campo mental e nesse campo de energia, até se densificar e se transformar ao que chamamos de matéria, né? Mas não só isso. Se a gente for parar para observar, quando tratamos de questões não materiais,
Por exemplo, quando tratamos de ressonância energética, muitas vezes o nosso pensamento, a nossa mente ela cria muito mais rápido. Então, às vezes eu penso em alguém e aquela pessoa fala comigo. Isso já é uma criação mental ali, que eu estou me conectando em ressonância com aquilo, né? E de repente eu mentalizo algo e aquilo acontece ou aparece alguma sincronicidade relacionada àquilo que eu estava pensando. Quanto mais a criação que você fizer com a sua mente for densificada, ou seja, mais material ela for, mais acaba sendo demorada. E ela é demorada não apenas por esse fator material, sim, isso influencia, mas principalmente pelas nossas crenças. Então, uma mentalidade que é expandida, uma mentalidade forte, uma mentalidade positiva, ela vai criar mais do mesmo na sua vida. Cada vez mais prosperidade, cada vez mais expansão, cada vez mais fluidez, cada vez mais coisas positivas para o seu campo. Agora, do oposto também funciona. Uma mente que é enfraquecida, uma mente que só vibra na preocupação, só vibra na escassez, o que ela vai criar por ressonância no campo material dela? Mais do mesmo. Então ela vai atrair pessoas que também vibram na escassez, que também têm uma mentalidade enfraquecida, ela vai atrair mais desse tumulto e desse caos, né, para perto dela, justamente porque é essa energia que ela está ressonando. Então, esse é o princípio do mentalismo. A gente cria a nossa realidade a partir dessa mente, né? E isso se manifesta no plano físico e em todos os outros planos a partir desse campo mental superior, né? Entrando nesse campo energético até se densificando nos outros corpos e nos outros campos, tá? Então a gente já entendeu que a mente ela cria a nossa realidade. Então agora a gente vai entender um pouquinho como que está a nossa mente, por que estamos criando determinada realidade, tá? Dentro de um aspecto falando de polaridades, temos a trindade, consciência, mente e ego. O que são as polaridades nesse sentido? A mente, ela trabalha numa polaridade feminina. O ego trabalha numa polaridade masculina. A consciência, ela trabalha na integração de ambas polaridades. Quando a gente diz que estamos muito na mente, muito estamos numa polaridade feminina. Isso não significa que estamos alinhados dentro dessa polaridade feminina, mas estamos vibrando mais nessa polaridade. Quando estamos muito no ego, estamos numa polaridade mais masculina. Da mesma forma, não significa que estamos com um ego saudável, ou seja, com um masculino saudável, mas significa que estamos vibrando mais nessa polaridade. Quando estamos na consciência, estamos alinhados entre as duas polaridades, e estando alinhado entre as duas polaridades, aí sim você tem um alinhamento interior, né? Porque nem uma coisa demais, nem outra demais acaba sendo equilibrado, acaba faltando em algum ponto, e o objetivo é equilibrar. Ok, entendido isso, o que significa estar muito na mente ou muito na polaridade feminina? A mente, ela não executa, ela só cria. Então, quando você está muito na mente, a mente ela cria muitos pensamentos, né? E a mente ela tem muito essa questão de que ela precisa se sentir segura. Isso é muito da energia feminina, né? De precisa se sentir segura, acolhida, saber que vai ficar tudo bem. A mente ela é muito criativa, isso é total relacionado da energia feminina. O ego, que é a energia masculina, ele entra num mundo de ação, né? É o ego que é o combustível para trazer o que está na mente para o mundo material, né? Para as ações. Então é ele que vai atrás das coisas. Pessoas que estão muito na mente e pouco no ego, elas ficam muito nesse mundo de pensamentos, de criações mentais, e pouco nesse mundo de ação. Então elas realizam pouco. Pessoas que estão muito no ego, muitas vezes elas vivem muito no piloto automático, só fazendo, e elas não param para olhar para esse aspecto mais expandido, mais abrangente, que a mente é capaz de visualizar quando ela está alinhada, né?
Então, basicamente, dessa forma. E quando eu tô muito no ego também, eu tô muito no materialismo, muito no apego, muito na necessidade de mais, né? Ao mesmo tempo, esse mais não é tão alinhado com a minha essência. Por isso que a consciência é a integração, é o mais expandido, porque ela consegue trabalhar dentro das duas polaridades de forma mais alinhada, usando a mente para criar e o ego para executar, tá? E aí, aonde que eu quero chegar no nosso tema de hoje? Como saber se a sua mente está te libertando ou te aprisionando mais? Bom, para começar, pessoas que estão muito na mente e não têm essa integração entre mente e ego através da consciência, elas já estão automaticamente se aprisionando, porque elas não conseguem materializar as coisas na vida delas. Elas só ficam nesse campo de ideias, nesse campo mental, elas não vão para esse campo de ação. E pessoas que elas ficam muito na mente, elas geram caos na vida delas o tempo inteiro, porque através da mente elas ficam criando cenários e cenários dentro da vida delas. E com isso elas acabam entrando num campo fragilizado. O que é esse campo fragilizado? Tudo aquilo que acontece no externo, justamente por eu não ter o empoderamento de ir para ação na minha vida, testar as coisas, realizar, eu acabo trazendo para essa mente que cria mais um monte de cenários a partir desses estímulos externos e eu acabo entrando num período, num processo de manipulação. Então eu já não sei mais aquilo que é real, aquilo que é imaginário, aquilo que eu de fato estou vivendo ou que eu estou pensando, eu entro em processos de ansiedade. E uma mente fragilizada, uma mente que tem esse feminino fragilizado, não saudável, não alinhado, uma mente que é muito manipulável, ela é muito sugestionável a todas as coisas. Outro aspecto importante é que a mente é como se fosse a criança, né? A mente é a criança e a mente ela não quer ter responsabilidades, ela só quer se sentir segura e acolhida, quer que as coisas venham para ela de uma maneira facilitada. O ego ele já está mais um pouquinho para o adulto, entende? Porque o ego sabe que ele precisa fazer, ele tem que ir atrás das coisas para materializar. Quando eu estou alinhada entre mente e ego, eu consigo trazer esse alinhamento entre essas duas polaridades também dentro de mim, entre a criança e entre o adulto. Eu não deixo perder esse potencial, essa pureza, essa essência da minha criança interior, mas eu sei que eu tenho as responsabilidades do adulto para executar. Então, a consciência é essa integração entre os dois. Pessoas que estão muito na mente, elas têm todos esses fatores, que é o quê? Esse feminino agravado dentro de si, elas geralmente têm muito medo e elas ficam muito paralisadas por esse medo. Quando a gente tem esse feminino agravado, automaticamente a gente tem o masculino agravado também, não tem como ter apenas um agravado, os dois acabam se agravando porque eu tô muito numa polaridade ou outra, né? E também, além de ter esse feminino agravado e de ter esse aspecto de sempre ter medo das coisas, de ser muito manipulável, muito maleável, né? Muito influenciado por esse externo, eu também estou no aspecto criança. E aí eu entro total no agravamento. E é aí que a minha mente, ela acaba me aprisionando. A mente é um excelente veículo, é um excelente corpo para que a gente crie uma realidade mais alinhada. Mas se eu me deixar corromper através dessa mente, que vai criar cenários, ou seja, se essa mente me dominar e não eu, como consciência soberana, dominar a minha mente, eu vou só ladeira abaixo. Porque é através dessa mente que eu crio todas as distorções da minha vida, quando eu não tenho autodomínio, quando eu não tenho maestria interior, quando eu não tenho alinhamento interior. E aí gera todos esses processos que eu comentei com você sobre ansiedade. O que é, por exemplo, a síndrome do pânico? É eu entrar tanto nesse processo mental de criação de cenários e eu me agravar tanto nesse processo que eu começo a trazer isso para o meu campo físico. Parece que eu tenho sensações físicas, justamente porque a mente cria a sua realidade. Se você bate numa tecla mental, isso começa a se tornar uma realidade no mundo físico em algum momento. Então, quando você
está num processo de síndrome do pânico, por exemplo, é natural que em algum momento, se você não olhar e trabalhar isso, ele vai se manifestar no físico, porque você densificou tanto essa criação mental, esse cenário mental, que ele passou a ser físico e você já não consegue ter domínio das suas emoções, não consegue ter domínio da sua mente e você fica sugestionável a qualquer coisa que as pessoas digam. Ou seja, você não tem personalidade própria, você não tem vontade própria, você faz as coisas conforme o que o outro fala pra você, o que o outro diz que é bom pra você e você tá sempre buscando alguém mais forte que você pra ditar as regras pra você, ou seja, né, o adulto. O adulto, você não assume o adulto da sua vida, então alguém adulto precisa te dizer o que você precisa fazer para que você possa executar, entende? E também quando a gente está muito na mente, a gente não faz o que precisa ser feito muitas vezes, né? Porque aí ativa todo esse processo interno de negação. E aí é muito chato fazer o que precisa ser feito, né? É muito moroso. O que a criança faz? A criança, ela só quer brincar, ela só quer ficar ali vivendo no mundinho dela, com as criações dela, ela não quer preocupações, ela não quer responsabilidades. Então a gente entra num processo e é óbvio que tem níveis, né? Eu trouxe vários exemplos para você sobre como é estar nessa mente agravada e aprisionando a sua própria vida. Existem vários níveis, tem pessoas que estão mais no nível de um feminino, mais agravado, com esses medos internos, tem pessoas que estão mais agravadas, que estão no nível da criança, né, com esse processo de não conseguir fazer o que tem que ser feito, de criar responsabilidades para a sua vida, de manifestar uma realidade mais alinhada de acordo com a sua alma. Então tem vários níveis, mas o que eu quero te dizer é que se você se identificou com algum desses níveis ou exemplos que eu te trouxe, é bem possível que você esteja com esse processo mental muito agravado. E aí nesse processo mental muito agravado, você acaba entrando num processo de aprisionamento, porque aí em vida você não consegue ter um crescimento, justamente porque você está muito conectado a uma realidade que precisa ser segura, que não tem responsabilidades. Então, na verdade, o que você está criando na sua vida é a antivida. Por quê? Porque a vida é crescimento, a vida é expansão, a vida é evolução o tempo inteiro. E quando você não está em linha com esse crescimento, com essa expansão e com essa evolução, você está o oposto disso. Você está indo para o lado contrário. E quando você está indo para o lado contrário, você está indo contra as formas, a natureza da vida, compreende? Então, assim, existe um porquê de você nascer bebê totalmente dependente, criança também dependente, existe um porquê de você passar por essas fases. Só que quando você se recusa a evoluir dentro dessas fases, é aí que você trava o seu processo. E indo mais profundamente nisso, o que acontece quando você desencarna, né? Você desencarna dessa realidade com esse processo de ser muito sugestionável, muito manipulável, muito com medo de tudo. E aí, quando você desencarna, existe um momento do seu desencarne que você passa pelo processo que é chamado de passagem dos bardos, a caminhada dos bardos. Nessa caminhada dos bardos, pensa que você perde todos os sentidos. O único sentido que você fica é o sentido da audição. Então, nesse momento, se você tiver uma mentalidade muito fragilizada, a chance de você ser manipulável pelas forças negativadas que vão estar ali tentando te trazer para o lado deles, né? Te trazer para esse aprisionamento deles, para essa manipulação deles, a chance de você fazer isso, porque acaba sendo mais fácil, é muito grande. Entende? A chance de você se negativar nessa passagem dos bardos é muito grande. Agora, quando você está com a mente fortalecida, você está com a sua egrégora espiritual fortalecida, você está com esse processo da audição fortalecido, de conseguir discernir o que é real do que é imaginário na sua vida, ou seja, você está mais consciente, você consegue perceber o que é esse campo negativado que está tentando te ludibriar e você consegue perceber quando é a sua equipe espiritual te chamando, te dando esses pulsos para que você siga no caminho da luz, para um caminho mais alinhado para você, compreende? Isso é no momento que você desencarna. No momento que você está vivendo a realidade aqui, nesse planeta,
Quando você está num processo de muito piloto automático, de inconsciência, você acaba sempre vivendo nesse sistema materialista que também quer te aprisionar. Entende? Você não consegue ter a consciência e o discernimento. Você diz amém para tudo. Você escuta músicas de baixa vibração, achando que aquilo ali não tem influência nenhuma sobre você, porque você está muito conectado com a sensação que aquilo ali te gera, que é um instinto muitas vezes primitivo, animalesco, e você não consegue perceber o que tem por trás daquilo ali, que é todo um processo de manipulação, compreende? Então, quando você está num processo de libertação, a sua mente está te libertando, o que isso significa? Que você está num processo de domínio mental. A sua mente não te domina, você domina a sua mente, você dita as regras, você é o adulto do jogo. Você diz quando você precisa se movimentar para fazer algo, quando você precisa criar, quando você tem que trabalhar, quando você tem que relaxar. Você consegue ter esse discernimento, esse domínio, esse poder pessoal da sua vida. Você toma as rédeas do seu processo. Como consciência soberana, você alinha esse masculino e feminino, você alinha esse adulto e essa criança. Você entende que dentro do seu processo também vai ter desafios. Você vai ter medo de algumas coisas, isso faz parte, mas você já não se paralisa mais por esses medos. Você consegue ter clareza do que você precisa fazer e consegue agir mesmo com os medos. Uma mente que te liberta, uma mente que é fortalecida, ela sabe que ela cria a realidade dela, ela sabe que tudo que acontece ao redor dela e tudo que chega para ela, chega através da própria ressonância e vibração que ela está emanando. Nada é por acaso, nada é coincidência. Tudo é uma criação que se densificou a partir de um pensamento da sua mente. Quantas coisas lá atrás você já pensou, você já quis e de repente em algum momento você estava vivendo? É porque em algum momento isso se criou nesse campo de ideias da sua mente e começou a se movimentar junto com o universo, junto com o Criador, junto com a fonte, para que aquilo se realizasse, se materializasse na sua vida, compreende? Então, esse é o entendimento que eu gostaria de te trazer hoje, para que você possa perceber em que momento você está da sua vida e a importância de você ir se trabalhando para fortalecer essa mente. E para fortalecer essa mente, você precisa começar a desenvolver clareza dentro do seu processo. Em que momento você está? Você está nessa mente mais fragilizada? Quais são as sensações e emoções que te geram essa mente fragilizada? Você tem dificuldade de se posicionar? Você tem muito medo de viver coisas novas, de ir atrás das coisas, de arriscar? Você está num processo muito de criança, num processo de ter que receber as coisas e não conseguir realmente assumir as rédeas da sua vida e fazer o que precisa ser feito? Você está muito sugestionável e manipulável, como se você não tivesse opinião própria? Começa a perceber isso na sua vida e direcionar para que você comece a desenvolver esse poder pessoal, assumir as rédeas do seu processo e realmente chegar num momento que você tenha pleno domínio da sua vida, pleno domínio da sua mente e cria a realidade de acordo com a sua própria alma, com o seu discernimento interior. E isso é de fato viver em liberdade, como um ser consciente, desperto e rumo numa jornada de ascensão, que é realmente uma jornada de evolução, tá bom? Espero que essa consciência, esse aprendizado de hoje tenha feito a diferença para você, tenha te trazido um pouco mais de consciência de fato, porque o objetivo aqui é nos tornarmos mais conscientes cada vez mais despertos, né, em conseguir entender toda essa realidade. E se fez sentido para você, se te ajudou a clarear alguma coisa aí dentro para você começar a direcionar um pouquinho mais o seu processo, manda para alguém que precisa ouvir isso também. Alguém que você sente da sua família, do seu núcleo de amizades, que precisa desse empurrãozinho, dessa consciência, que precisa despertar nesse sentido, porque está se agravando dentro do seu processo. Envia para essas pessoas e faz a sua parte dentro do processo de evolução do todo, tá bom? Um grande beijo e até o próximo podcast.